Bom dia. Eu vou falar sobre Cícero, o uso de Cícero do termo, da noção de dúvida, que é uma novidade no ceticismo grego. Não aparece em Sexto Empírico, não aparece o termo dúvida com nenhum uso filosófico, nenhuma consequência filosófica. Chega mais perto. Tá bom aqui? Tá bom. Então a dúvida não aparece muito nas fontes gregas do ceticismo, especialmente Sexto Empírico, Diógenes Laércio, mas em Cícero aparece. Então é sobre isso que eu vou tratar. Foi um tema desenvolvido na minha tese de doutorado, orientada pelo professor Danilo Marcondes. O título é Introdução da Dúvida no Ceticismo no Período do Renascimento. Então vou passar aqui a leitura do texto. Enquanto termo da linguagem comum, a dúvida costuma significar vacilação, hesitação e indecisão, e assim indicar a falta de convicção e a possibilidade do erro. Estes são os significados mais comuns do conceito de dúvida. Nosso objetivo no presente trabalho é mostrar o sentido filosófico que Cícero atribui ao conceito. Esta pode ser considerada uma contribuição original do seu pensamento. Na filosofia grega antiga não se encontra o uso filosófico do termo dúvida. Os diversos vocábulos gregos que expressam o conceito de dúvida não podem ser encontrados nas obras de Platão, Aristóteles ou Sexto Empírico com sentido filosófico especial. A dúvida não é um conceito sobre o qual se constrói teorias ou a partir do qual são derivadas consequências filosóficas. Contudo, desde os anos iniciais da retomada da filosofia cética antiga no século XV, a dúvida se faz presente de modo proeminente nas discussões do ceticismo antigo. Cito Emmanuel Naia. A dúvida é para o Renascimento um dos rótulos que melhor definem o pirronismo. É notável ver que a denominação quádrupla da escola cética incorpora esse termo, sendo os aporetikoi apresentados como aqueles que duvidam. Desde 1432, na tradução de Diógenes Laércio por Ambrógio Traversari. O termo é incluído na quádrupla denominação de Sexto, tanto na tradução de Etienne quanto na tradução de Hervé, um século e meio mais tarde. A aporia, que faz parte do exercício do cético, passa a ser, na cultura ocidental moderna, uma dubitatio. Fim de citação. Desde a retomada da filosofia cética antiga, os acadêmicos de Cícero são uma fonte mais acessível de conhecimento sobre a tradição cética. Pode-se verificar a importância dos livros dos acadêmicos através da confusão entre o cético e o acadêmico. Esses termos são usados como sinônimos desde a tradução de Traversari até pelo menos meados do século XVII. Quando as hipotiposes pirrônicas são traduzidas para o latim em 1562 por Etienne e obra completa de Sexto em 1569 por Hervé, a terminologia cética já estava bem estruturada e baseava-se, sobretudo, na tradição acadêmica, transmitida por Cícero e Agostinho. Como escreve Vogt, cito, Cícero é da maior importância para a transição entre o ceticismo antigo e o ceticismo do início do período moderno. Como em outras áreas da filosofia, a influência de Cícero é em parte a influência do tradutor. Ao transpor ideias filosóficas à língua de uma cultura diferente, as ideias mudam. Cícero fala às vezes de duvidar, dubitare, mas a dúvida não tem lugar no ceticismo grego. A influência do Cícero tradutor, fim de citação. A influência do Cícero tradutor é certamente de enorme importância. Aqui meu objetivo será salientar como em Cícero também há um precedente para um tratamento filosófico da noção de dúvida, que se mistura à sua exposição da tradição acadêmica nos seus livros dos acadêmicos. Cícero afirma em diversas das suas obras ser acadêmico, de modo que apresenta seu pensamento como filiado à tradição acadêmica. Para o filósofo romano, Arcesilau teria reavivado o espírito da velha academia de Platão, de modo que a nova academia estaria em consonância e continuidade com a mais antiga. É nesse sentido que afirma ser simplesmente acadêmico. Como haveria apenas uma academia, Cícero entende-se partidário da tradição de pensamento inaugurada por Sócrates, desenvolvida por Platão e continuada por Arcesilau e Carnéades. Nos Acadêmica, ao ser interpelado por Varro sobre ter abandonado a velha academia e estar seguindo a nova, Cícero afirma, baseando-se na autoridade de Filo,
que, cito, não há duas academias. No entanto, é fácil notar que o pensamento acadêmico defendido por Cícero está bastante afastado de Arcesilau e Carneades em seus modos de pensar. Além de esposar a concepção do pensamento acadêmico desenvolvido por Filo em uma doutrina probabilista positiva, já distante das atitudes filosóficas de Arcesilau e Carneades, o pensamento de Cícero é marcado ainda pelo ecletismo. Desse modo, o caráter próprio do pensamento acadêmico de Cícero pode ser descrito, nas palavras de Giovanni Reale, como um probabilismo eclético. Vejamos brevemente algumas das suas características principais. Nas Tusculanas, Cícero escreve, cito, há liberdade de pensamento, e cada um pode sustentar o que quiser. Quanto a mim, ater-me ao meu princípio, e buscarei sempre, em todas as questões, a máxima probabilidade, sem estar ligado à lei de nenhuma escola particular, a qual deva forçosamente seguir na minha especulação. Fim de citação. O princípio de Cícero consiste em buscar a máxima probabilidade sem estar ligado à doutrina de nenhuma escola em particular. Cícero julga que sustentar uma doutrina específica significaria imposição de limites em sua capacidade de investigar e de escolher o mais provável. Para o pensador romano, manter desimpedida a sua liberdade de pensamento depende diretamente de não estar ligado à lei de nenhuma escola, e é deste modo que seria possível, em todos os casos, buscar a máxima probabilidade. Glucker assinala que não se deve confundir o ecletismo de Cícero com uma doutrina fixa. Não trata-se de agrupar diferentes teorias de diversas procedências em um corpo doutrinário, sistemático e fechado em si mesmo, mas de ser livre para escolher a teoria ou argumento que lhe possa parecer, a cada momento, ser a mais provável. O ecletismo de Cícero, em vez de doutrinário, seria dinâmico, dia a dia. Não compromete-se nem com a procedência das teorias, nem com as suas próprias escolhas prévias. Se o ecletismo é para Cícero o melhor modo de manter-se livre ou desimpedido para buscar o mais provável, o método ou procedimento mais eficaz para se fazê-lo é através da argumentação pró e contra, in utram que partem. Em Dos Deveres, Cícero escreve, cito, não se pode ter uma visão clara do que é provável, a não ser que se faça uma comparação dos argumentos de ambos os lados. Fim de citação. Argumentar em ambos os lados é o procedimento que deve ser adotado pelo probabilismo, pois consiste no melhor caminho para que se possa ter uma visão clara do que é provável. Cícero afirma nos Acadêmica, cito, o único objetivo da nossa discussão é argumentar em ambos os lados, extrair e dar forma a algum resultado que possa ou ser verdadeiro ou ser o mais próximo possível da verdade. Fim de citação. Nota-se que a argumentação em ambos os lados não resulta na suspensão do juízo, mas tem como objetivo encontrar o que mais se aproxima da verdade. Em outras palavras, a argumentação pró e contra consiste no método utilizado por Cícero para pesar argumentos de modo a escolher a solução mais provável. Não tem em vista nem chegar à equipolência, nem levar à suspensão. Aqui a questão é, normalmente no ceticismo grego, o que Sexto Empírico expõe nas suas obras é que o cético pesa argumentos dos dois lados da questão e tenta chegar a uma equipolência. Como os argumentos são iguais em matéria de persuasão, o cético seria levado à suspensão do juízo. Cícero faz a argumentação pró e contra, mas não busca nenhuma equipolência, nem levado à suspensão. Então, pode-se perguntar, de que modo esses termos técnicos centrais da academia, equipolência e suspensão, são retratados por Cícero nos livros dos acadêmicos? Cícero começa o seu discurso no segundo livro dos acadêmicos com uma defesa de Arcesilau e da noção cética de suspensão contra Lúculo, expositor da filosofia estoica representada por Antíoco. Neste início do seu discurso, Cícero limita-se a uma exposição dos argumentos de Arcesilau. Vejamos essa fala de Cícero dirigida a Lúculo no início do seu discurso, em que, ao expor o pensamento de Arcesilau, pode-se notar que a noção de época desempenha um papel central na argumentação. Cito, se eu assumir por mim mesmo que não há absolutamente nada que possa ser aprendido e aceito sua admissão de que o sábio não forma opinião, isso provará que o sábio coibirá todo ato de assentimento. De modo que você terá de considerar se prefere essa visão de que o sábio não dá assentimento a nada
ou a visão de que o sábio sustenta alguma opinião. Aqui Cícero está lidando diretamente com a noção de homem sábio, né, o ideal do homem sábio, e a noção de assentimento e retenção de assentimento ao expor os argumentos de Arcesilau contra Zenão. Os estoicos sustentavam que o homem sábio confere seu assentimento tão somente a uma apresentação ou impressão cognitiva, e que ele nunca opina. Arcesilau sugere que, de acordo com o próprio critério estoico, a suspensão se generalizasse. Como não há impressões cognitivas, o homem sábio, de acordo com Arcesilau, deve suspender o juízo acerca de todas as coisas. Cito: se tudo for incognitivo, segue-se, de acordo inclusive com os estoicos, que o homem sábio suspende o juízo. Fim de citação. Está em Sexto Empírico contra os Professores. Nota-se que na passagem supracitada, Cícero limita-se a transmitir os argumentos da tradição acadêmica. Enquanto transmissor dos argumentos da tradição acadêmica, Cícero é fiel ao seu vocabulário técnico. Mas, uma vez que Cícero passa a expor a sua própria posição filosófica no decorrer do seu discurso, ao tentar responder ao desafio lançado por Hortêncio a respeito da sua consistência, em tanto negar a possibilidade de chegar a um resultado dotado de certeza, quanto manter que foi capaz de descobrir alguma certeza, as noções de homem sábio e retenção do sentimento deixam de ocupar uma posição de destaque. É então que o distanciamento de Cícero em relação ao pensamento da nova academia se torna visível. Devemos lembrar que a generalização da época proposta por Arcesilau é uma inovação do seu pensamento, sendo que leva-se a considerar Arcesilau o inaugurador de uma nova fase da academia. Inclusive, os seus seguidores teriam sido conhecidos como eféticos, aqueles que suspendem o juízo sobre tudo. Dessa maneira, essa noção desempenha um papel central no pensamento de Arcesilau, sendo tomada inclusive como um índice de sabedoria. A primeira referência à suspensão nos acadêmicos ocorre ao final do discurso de Lúculo, porta-voz para o Antíoco de Ascalon. Cito: em primeiro lugar, quem pode estar desimpedido quando não há diferença entre apresentações falsas e verdadeiras? Segundo, que critério existe para uma apresentação verdadeira, se um critério pertence tanto a uma apresentação verdadeira quanto a uma falsa? Essas considerações necessariamente levaram à doutrina da época, que é uma retenção do assentimento, na qual Arcesilau foi mais consistente se as opiniões que algumas pessoas sustentam sobre Carneades forem verdadeiras. Cícero oferece como tradução para época a expressão retenção do assentimento, interpreta as dificuldades cujas considerações levariam à suspensão como impedimentos para o pensamento. Contudo, para Cícero, esses impedimentos de fato restringem nossa capacidade de afirmar um juízo e conferir o assentimento. Mas os impedimentos que para Arcesilau levavam à época, para Cícero poderiam ser contornados. Passo agora à exposição da posição filosófica de Cícero. Cícero endossa a tese de que a verdade existe, mas seria inapreensível, em diversas passagens dos acadêmicos. No entanto, diante da inapreensibilidade das coisas, em vez de ser levado à suspensão, Cícero escolhe a rota alternativa de buscar a probabilidade. Embora não se possa apreender a verdade, Cícero sustenta que, para se considerar algo como provável, não é preciso, cito, conferir o assentimento, aprovar, tomar o fato como certo, compreender, perceber, ratificar, firmar e fixar. Uma impressão já seria o suficiente. Sendo a verdade inapreensível, entende-se a probabilidade justamente como a busca do que mais se aproxima ou se assemelha à verdade. Dirigindo-se a Lúculo, afirma, cito, enquanto você fala de coisas percebidas e apreendidas, nós descrevemos as mesmas coisas como aparecendo. Fim de citação. Para Cícero, a inapreensibilidade deve levar à adoção de uma nova postura diante da verdade e do conhecimento. O anseio dogmático de estar na posse da verdade e da certeza deve dar lugar à busca da probabilidade e da verossimilhança. Dessa maneira, não é a suspensão o modo pelo qual se evita o dogmatismo, mas contentar-se com a probabilidade e a verossimilhança. E da mesma forma, a argumentação pró e contra não tem em vista analisar teses e argumentos lado a lado, de modo a mostrar que são equivalentes, ou têm um peso igual em matéria de persuasão, mas justamente para identificar qual deles possuiria o grau mais alto de probabilidade e verossimilhança. Ao discutir a questão do sumo bem, se a virtude seria suficiente para a felicidade, Cícero conclui, cito,
Sou arrastado em diferentes direções. Agora a última posição parece-me ser a mais provável. Agora a primeira. Contudo, ainda creio que, a não ser que uma ou outra seja verdadeira, a virtude é destruída. Não obstante ser arrastado em diferentes direções, Cícero acredita que um dos lados deve ser o mais próximo da verdade. A suspensão não parece ser uma possibilidade real para Cícero. Como seria possível simplesmente suspender o juízo sobre a virtude e a felicidade? Um resultado suspensivo parece ser para Cícero o equivalente à destruição da virtude. A verdade ou verossimilhança tem de estar em um dos lados, um ou outro tem de ser verdadeiro. Da mesma forma, qual seria o propósito em mostrar equipolência entre teses opostas se a suspensão não se mostra como uma opção razoável? Como é assinalado por Luiz Bica, cito, não obstante suas preferências céticas, Cícero não exibe em seus diálogos nenhuma construção argumentativa que desague em suspensão explícita. Na melhor das hipóteses, enxerga-se uma esboçada e sugerida equipolência, que não exibe nenhum próximo passo em termos de método. Fim de citação. Como a argumentação pró e contra não tem conexão com a suspensão, mas com a busca do provável, tampouco tem em vista colocar argumentos opostos em equilíbrio ou em estado de equipolência. Mesmo ao se deparar com uma equipolência, Cícero não a entende como índice para a suspensão, mas como situação limite em que nenhuma probabilidade parece ser possível. A equipolência, apenas esboçada e sugerida, não arrasta Cícero para a suspensão. Após apresentar a enorme divergência de opiniões da tradição filosófica a respeito de alguns dos seus temas mais caros, como a questão da alma, do corpo, da physis, Cícero afirma, cito, todas essas coisas estão ocultas, encobertas e circunscritas por uma densa nuvem de escuridão, de modo que o intelecto humano não possui a visão suficiente para ser capaz de penetrar os céus e atingir o interior da terra. Fim de citação. Cícero não chega a esse resultado após argumentar contra teses dogmáticas ou opor teses contrárias e pesar seus argumentos, mas a partir de uma reflexão geral sobre o desacordo, discrepância, dissêncio, entre as diversas escolas filosóficas. É diante da dificuldade inerente às coisas e da fraqueza do nosso próprio intelecto que se faz necessário reconhecer que a verdade derradeira encontra-se obstruída para nós. E para evitar o infindável desacordo entre filósofos, devemos sustentar nossos resultados como apenas prováveis e verossímeis, mas não como absolutamente verdadeiros. No entanto, em alguns casos, a respeito de questões de suprema magnitude e extrema obscuridade, tais como o bem supremo, os constituintes do universo, a natureza do corpo e da alma, não é possível nem mesmo encontrar algo verossímil ou provável. A respeito da questão da imortalidade da alma, Cícero escreve: tantos argumentos são oferecidos de ambos os lados. Uma parte dessas questões parece ao seu homem sábio serem certas, mas o nosso não faz nem ideia do que seria mais provável. Tal a extensão em que a maioria dessas questões contém razões iguais para teorias contrárias. Fim de citação. Seria essa uma ocasião para a época? À primeira vista, esta seria uma ocasião clara em que a noção cética de suspensão teria efeito. No entanto, Cícero sequer menciona o termo nessa discussão. Para Cícero, esses casos constituem limites para o probabilismo. Neles, a obscuridade das coisas não permite o encontro de nenhuma probabilidade, sendo inócuo o uso da argumentação pró e contra. A busca da máxima probabilidade situa-se no limite entre o assentimento e a completa obscuridade. Quando se esbarra na obscuridade intransponível das coisas, em que tudo é incerto, teses contrárias contêm o mesmo grau de probabilidade. Como Cícero afirma, cito, em coisas incertas não há nada provável. Portanto, pode-se notar que as noções céticas de equipolência e suspensão parecem ser desnecessárias para Cícero, tornando-se supérfluas e obsoletas para o seu pensamento. A argumentação pró e contra não tem em vista a produção da equipolência, mas sim tornar visível qual lado seria o mais provável ou verossímil. Logo, neste método, a equipolência deixa de ter lugar, e agora, ao se deparar com ela, afirma-se apenas que não é possível identificar qual opinião seria mais provável. Com isso, a suspensão não encontra mais nenhuma ocasião em que seria relevante, mas diz respeito apenas a uma situação limite em que não é possível encontrar nenhuma probabilidade. Além de não entender a suspensão como que seria próprio dos acadêmicos,
como era com Arcesilao, é interessante notar que Cícero tampouco apresenta o probabilismo como uma diferença específica entre os modos acadêmico e dogmático de filosofar, ao menos não essencialmente. Essa diferença, a diferença entre acadêmicos e dogmáticos, diria respeito antes a atitudes diferentes em relação à filosofia e à sabedoria, sendo o probabilismo uma consequência da atitude própria dos acadêmicos face ao conhecimento. O homem sábio, em decorrência da inapreensibilidade das coisas, deve suspender o juízo a respeito de tudo, de modo a não opinar. Essa generalização operada por Arcesilao a partir da tese estoica de que o homem sábio não opina. Cícero, no entanto, não endossa a concepção de homem sábio, revelando sua distância do contexto da nova academia de Arcesilao e Carneade, tradição por ele próprio transmitida. Tendo em vista a exigência de que uma representação de tal maneira que não possa haver uma falsa da mesma maneira, Cícero afirma, cito, não encontro nenhuma tal representação e, por consequência, sem dúvida, irei conferir o meu assentimento a algo que não é realmente conhecido. Isso é, devo sustentar uma opinião. Na mesma medida que rejeita a concepção de homem sábio, sustentar uma opinião deixa de ser problemático para Cícero. Logo no início do seu discurso no Lúculo afirma, sou um grande opinador, pois não sou um homem sábio. Fim de citação. Ao mesmo tempo em que expõe o pensamento da nova academia, afasta-se das exigências para o homem sábio compartilhadas por Zenão e Arcesilao, insistindo várias vezes não ser um homem sábio. Se rejeita a concepção de homem sábio e afirma que sustenta opiniões, de que modo Cícero entende a sabedoria? Cito. Assim como outras escolas mantêm que algumas coisas são certas, outras incertas, nós, divergindo delas, dizemos que algumas coisas são prováveis, outras improváveis. O que, portanto, me impede de aceitar o que me parece provável e rejeitar o que me parece improvável, e assim fugir à temeridade, evitando a presunção de nítidas afirmações que está muito longe da sabedoria. Fim de citação. A presunção e a temeridade estão o mais distante possível da sabedoria. Devemos sim opinar, mas sabendo que o que sustentamos não é toda a verdade, mas uma aproximação possível. A característica específica da filosofia acadêmica para Cícero consiste em abrir mão da exigência dogmática de se estar na posse da verdade e da certeza. Observar e contentar-se com probabilidades é uma forma de evitar a presunção de sustentar afirmações positivas da verdade. Como a verdade absoluta está bloqueada para nós, devemos buscar a rota alternativa da verossimilhança e probabilidade, que transitam entre a certeza absoluta e a total incerteza. É dessa forma que o pensamento acadêmico seria representativo de modéstia e de humildade intelectuais, e apontaria para outro caminho possível para a filosofia. Eis a descrição de Cícero do tipo de filosofia que rejeita. Cito. A filosofia deve avançar por argumentos. Como encontrará êxito? E o que acontecerá com a sabedoria? É o seu dever não duvidar de si mesma ou de suas doutrinas, que os filósofos denominam dogmata. Qualquer um deles seria um crime abandonar, pois a entrega a uma tal doutrina é uma traição da lei moral e este pecado é a fonte comum das traições de amigos e contra a pátria. Fim de citação. A exigência dogmática para a filosofia e, consequentemente, para a sabedoria é interpretada por Cícero como a imposição de que não se duvide de si mesmo, dos seus preceitos e doutrinas. Desse modo, nota-se que para Cícero, a capacidade de duvidar de si exerce a função de um critério de demarcação. Possuir e exercer essa capacidade é o que distingue entre as filosofias acadêmica e dogmática. A concepção dogmática de sabedoria exige que o pensador não duvide de si mesmo, e, nessa medida, abra mão da sua liberdade para pensar. Daí a exortação de Cícero, cito, quão valiosa a mera liberdade que é não estar submetido à mesma exigência que você. Fim de citação. Em outras palavras, quão valiosa é a liberdade de não estar submetido à exigência da filosofia dogmática de sustentar peremptoriamente uma doutrina, sem jamais colocá-la em dúvida. É ao descrever a diferença entre o seu modo de filosofar e o modo dogmático, no início dos acadêmicos, que Cícero primeiramente introduz a noção de dúvida como um termo técnico. Cito. Nem há nenhuma diferença entre nós e aqueles que pensam que possuem conhecimentos positivos.
exceto que eles não têm nenhuma dúvida de que os seus princípios sejam verdadeiros, ao passo que nós sustentamos muitas doutrinas como prováveis, as quais podemos facilmente colocar em prática, mas raramente podemos levar adiante como certas. E, no entanto, somos mais livres, na medida em que possuímos nosso poder de julgamento desimpedido, e não estamos limitados por nenhuma compulsão a endossar todos os dogmas que são estabelecidos para nós, quase como éditos por certos mestres. Fim de citação. A única diferença entre acadêmicos e dogmáticos é que estes não duvidam dos seus princípios e os afirmam incontestadamente como verdadeiros, ao passo que os acadêmicos sustentam as suas teorias apenas como prováveis. A capacidade de duvidar de si representa uma liberdade do pensamento na medida em que deixa o intelecto desimpedido de preceitos e doutrinas, dispondo integralmente da sua capacidade de buscar e julgar a verdade e verossimilhança. Nesse sentido, percebe-se que a noção de dúvida exerce uma dupla função no pensamento de Cícero. Ser capaz de duvidar de si mesmo relaciona-se tanto com o ecletismo, pois duvidar de si significa estar livre do endosso doutrinário a uma escola particular e, portanto, desimpedido para pensar, quanto com o probabilismo. Sendo capazes de duvidar de si mesmos, os acadêmicos podem opinar ao mesmo tempo que reconhecem não ser possível estar na posse da certeza e da verdade. Portanto, Cícero confere à noção de dúvida uma posição de destaque em seu probabilismo eclético. A dúvida parece representar uma atitude fundamental, sendo a capacidade de duvidar de si mesmo que torna, primeiramente, o pensamento humilde, íntegro, desimpedido, logo capaz de abrir mão da certeza e da infalibilidade, contentando-se com probabilidades e, nessa medida, evitar a temeridade e a presunção. Pode-se pensar que essa noção de dúvida desempenha na filosofia de Cícero o que em Arcesilau e Carneades era desempenhado pela suspensão. Duvidar de si, e não propriamente a retenção do assentimento, ou suspensão, é, em última análise, a capacidade através da qual Cícero expressa a característica distintiva do seu modo de pensar. Contudo, nota-se que, além de expressar a sua própria convicção filosófica através da dúvida, Cícero, por vezes, recorre à dúvida em seu tratamento da tradição acadêmica. No início dos Acadêmica, Cícero interpreta a maiêutica socrática através da noção de dúvida. Após afirmar que tanto os peripatéticos quanto a tradição acadêmica retiraram amplos recursos da fonte de Platão, Varro comenta que, não obstante, cito, abandonaram o famoso costume socrático de duvidar de todas as coisas, sem admissão de qualquer declaração positiva. Fim de citação. Esta centralidade do conceito de dúvida passa despercebida, por exemplo, não passa despercebida dos humanistas italianos. Na década de 1340, Petrarca escreve, cito, em seus livros dos Acadêmica, Cícero expõe que nada deve ser firmemente mantido, mas tudo colocava em dúvida. Um século após Petrarca, Bartolomeu Scala cita a passagem supracitada em que a maiêutica socrática é pensada através do conceito de dúvida, comentando em seguida que Cícero buscava espelhar-se em Platão e na exposição da prática socrática dos seus diálogos. Em meados do século XVI, Omer Talon publica em Paris sua obra Academia, um comentário introdutório que acompanha a tradução do Acadêmica posterior. Para Schmitt, essa obra oferece, cito, o único testemunho escrito de que haveria um grupo de nouveaux académiciens em Paris em meados do século XVI. Fim de citação. Um dos principais interesses de Talon em seu trabalho sobre os Acadêmica diz respeito à liberdade de filosofar. Cito Talon. É a liberdade própria dos acadêmicos, isto é, de verdadeiros homens, pois considero que um significa o mesmo que o outro, que necessariamente na filosofia não se submetem às leis e regulações de nenhum homem. É também a sua modéstia, pois introduzem nenhum julgamento próprio a respeito de coisas incertas, bem como a sua prudência, pois ao não asseverar a sua própria autoridade, comparam as causas das coisas e trazem à tona o que possa ser dito contra qualquer opinião. Também a sua sabedoria, pois se devotam à única verdade de toda a vida, como se fosse uma deusa, e valorizam isso mais do que o testemunho de todos os filósofos. Fim de citação. A valorização humanista da liberdade se manifesta de modo claro em Omer Talon, a tal ponto que considera serem verdadeiros homens apenas os que possuem liberdade. Para Talon, a dúvida é ao mesmo tempo sinal de prudência e modéstia, justificando-se como um atraso na decisão,
ao não julgar a respeito de coisas incertas. Essa liberdade acadêmica, tal como é transmitida por Cícero, é o que distingue os acadêmicos dos outros filósofos. Cito: tanto quanto escravos de homens livres. Fim de citação. Desse modo, Talon é um defensor fervoroso da integridade intelectual acadêmica, que posteriormente viria a se tornar do ideal da libertas philosophandi. A partir do século XVII, os acadêmicos viriam a exercer renovada influência, com o pensamento de Mersenne, Gassendi, Bell e Hume, dentre outros. Para concluir, é possível considerar os acadêmicos de Cícero uma das fontes principais não apenas do vocabulário da dúvida, mas da sua valorização como conceito filosófico.